Fala, galerinha, salve, salve, aqui é o professor Thiaguinho, vou dar continuidade agora. Hoje quero falar para vocês, pessoal, continuação de forças intermoleculares. Nós vamos estudar a relação de força intermolecular com o ponto de ebulição de uma substância. Isso aparece muito em vestibular, beleza? Então, só lembrando, vamos lá, qual é a força mais fraquinha, né, das forças intermoleculares? Qual é a força mais fraquinha? Tá aqui, ó, força dipolo induzido, né? A famosa FDI, ou dipolo momentâneo, dipolo instantâneo, ou forças de London. Depois nós temos a força DI, lembrando, né? A FDI ocorre para moléculas apolares. Já a força dipolo-dipolo, ou também chamada força dipolo permanente, ocorre entre moléculas polares. Depois, em moléculas polares também, as ligações de hidrogênio. Mas a ligação de hidrogênio, nós temos que ter H ligado a F, O ou N, tá bom? E depois, a mais forte de todas, a força íon-dipolo, que é a força entre um íon e uma molécula polar. Por exemplo, quando você coloca sal em água, né? A força entre os íons Na+ e as moléculas de água, que são moléculas polares, é uma força do tipo íon-dipolo. Beleza? Sabendo disso, galera, vamos lá da sequência. Ó, vamos lá. Qual é a relação entre as forças intermoleculares e o ponto de fusão e ebulição? Gente, o que é fusão? Passagem de sólido para líquido. Para ocorrer mudança de estado físico, tem que ser rompidas as forças intermoleculares. Quebrando as forças, as moléculas estão próximas. Quebrando a força intermolecular, essas moléculas vão se distanciar, mudando de estado físico. Então, o ponto de fusão e ebulição está ligado diretamente com o tipo de força intermolecular. Então, o primeiro item que você vai analisar, ó, olha lá, quanto mais fortes forem as forças intermoleculares, né, mais difícil de separar as moléculas, portanto, tem que gastar uma energia maior, ou seja, maior será o ponto de ebulição. Então, é comum, o cara vai te dar 3 moléculas. Então, vamos lá. Olha a molécula do meio. Cl2. Você sabe que Cl2 é uma molécula apolar. O tipo de força, então, entre moléculas apolares, FDI. Ok? Bom, depois, olha essa daqui. HCl, geometria linear, como são 2 átomos diferentes, molécula polar. Ixi, para moléculas polares, o tipo de força pode ser dipolo permanente ou ponte de hidrogênio, ok? Vamos ver se tem H ligado ao FON. Tem H? Tem. Ligado a F, O ou N? Não. Se não tem H ligado a FON, não é ponte de hidrogênio, o tipo de força só pode ser FDP. E a água, né? Tem que lembrar da geometria primeiro, lembra? Uma molécula formada por 3 átomos, a geometria pode ser linear ou angular. Como sobram elétrons no átomo central, a geometria da água é angular. Toda angular é polar. Se é polar, o tipo de força de atração entre as moléculas pode ser dipolo permanente ou ponte de hidrogênio. Vamos ver? Tem ponte de hidrogênio? Tem, ó. Tem H ligada a O? Tem. Então, pontes de hidrogênio. Então, se eu comparar essas 3 substâncias, galera, eu vou aquecer, eu quero passar as 3 substâncias, elas são líquidas, eu quero passar para o estado gasoso. Né? Qual vai ter um ponto de ebulição maior? Qual é aquela que eu preciso fornecer mais energia? Aqui tiver força intermolecular mais intensa. A água, ponto de hidrogênio. Então, a água, ó, ela tem um ponto de ebulição maior. Depois vem quem? A força dipolo permanente, o HCl. Por último, a força dipolo induzido que está presente no Cl2. Então, ó, olha lá, ó, FDI, FDP, pontes de hidrogênio. Então, qual é a conclusão? Ó, a setinha para a direita. Quanto mais intensa a força intermolecular, maior o ponto de ebulição. Então, se eu comparar as 3 substâncias, a água, como tem uma força intermolecular mais intensa, ela vai ter um ponto de ebulição maior. Belezinha, galera? É assim que você faz. O primeiro item mais importante é o tipo de força. Beleza? Vamos lá da sequência, então, galera.
Agora, olha o probleminha, galera. Ó, tá vendo aqui, ó? O que nós temos? Eu coloquei aqui todos os hidrocarbonetos, ó. Hidrocarboneto, hidrocarboneto. Tem como você analisar? Essa daqui dá para analisar, que é a geometria tetraédrica. Mas as outras, não dá para você analisar a geometria. A gente não faz a geometria dessas moléculas. Só que é 5 átomos, que é tetraédrica. Então, qual é o lance para moléculas maiores que 5 átomos? Se for hidrocarboneto, apolar. Se não, moléculas polares. Bom, aqui são todos hidrocarbonetos. Então, todo hidrocarboneto é apolar. Se é apolar, qual é o tipo de força em todos eles? Para moléculas apolares, o tipo de força intermolecular é aquela mais fraquinha, que é a força de polo induzida ou forças de Lomb. Então eu pergunto, pela força intermolecular, dá para você analisar qual tem maior ponto de ebulição? Não. Então é o seguinte, para moléculas que têm o mesmo tipo de força intermolecular, critério de desempate, qual é? Massa molecular ou massa molar, que a massa molecular é dada em U, massa molar é dada em gramas por mol. Mas, resumindo, quanto maior a massa molecular, à medida que a massa molecular vai crescendo, ou seja, o tamanho da cadeia vai aumentando, a área de contato entre as moléculas vai aumentando. Então, se a área de contato entre as moléculas vai aumentando, elas ficam mais difíceis de serem separadas. Tipo assim, ó, se eu colar os dois dedos, galera, a superfície de contato ela vai daqui até aqui. Então, eu colei. Essa é a área de contato entre as duas moléculas. Separei, vou ter uma dificuldade. Se eu colar as mãos, a minha área de contato ela vai daqui até aqui. Então, a área de contato é muito maior. Então, é mais difícil de eu separar. Então, à medida que a molécula vai crescendo, a área de contato entre elas vai aumentando. E aí vai ficando cada vez mais difícil de separar essas moléculas. Ou seja, quanto maior o tamanho da cadeia, maior é ou seja, quanto maior a massa molar, maior é a área de contato entre as moléculas, mais difícil separar, maior será o ponto de ebulição. Então, para moléculas com o mesmo tipo, galera, de força intermolecular, qual é o critério de desempate? Ver a massa molar. Ó, carbono, vamos lembrar? Carbono vale 12, H vale 1. 4 vezes 1, 4 mais 12. Olha a massa molar desse, 16 gramas por mol. 2 vezes 14, 2 vezes 12, 24 mais 6. Olha a massa molar desse, 30. Aqui, 3 vezes 12, 36 mais 8, 44. Aqui, 4 vezes 12, 48 mais 10, 58. Então, esta molécula, por ter uma massa molar maior, óbvio, vai ter uma superfície de contato maior, portanto, maior será o seu ponto de ebulição. Ok? Então, olha lá, para moléculas que têm o mesmo tipo de força intermolecular, quanto maior a massa molar, maior será o ponto de ebulição. Joinha? Beleza? Na sequência, então, galera. Olha que interessante esse daqui, moçada. Isso parecer um exercício, muita gente às vezes confunde. Ó, ele pegou, aqui um exercício que caiu no vestibular. Olha que interessante, ele pegou os elementos da família 6A. O, S, oxigênio, enxofre, selênio, telúrico. Ó. São todas moléculas polares. Por quê? O, S, S, E e T são da mesma família. Então, na hora que você fizer a distribuição eletrônica, o O tem 6 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, então ele compartilha 2. Uma molécula formada por 3 átomos, quando tem elétron sobrando no átomo central, geometria angular. Todo angular é polar. Então, se o enxofre, próximo exemplo ali, vai ser a mesma coisa, porque o enxofre é da mesma família que o O, vai ter elétron sobrando, selênio também. Então, todas as moléculas aqui são angulares e polares. Se é polar, né? Olha que interessante. À medida que a temperatura aumenta, né, o ponto de ebulição aumenta à medida que a massa molecular vai aumentando, certo?
Então, quanto maior a massa molar, maior é o ponto de ebulição. Por que que a água... Então, ó, para o H2S, H2SC, H2TE, ó, tranquilo, obedece à regra. Ó, quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição. Por que que a água tem uma massa molar pequena e tem um ponto de ebulição mais elevado? Porque, galera, cuidado, o primeiro item que você analisa não é a massa molar, e sim o tipo de força. Todas as moléculas são polares, mas a água tem H ligada a O. A água possui pontes de hidrogênio. H2S, H2SI, H2AT não tem H ligado a FON, não tem pontes de hidrogênio. Então, a água é onde tem ponte de hidrogênio, por isso o ponto de ebulição dela é tão alto. As demais substâncias, o tipo de força é força de polo permanente, porque são moléculas polares e não tem H ligado a FON. Então, só pode ser força de polo permanente. Aí sim, para essas moléculas que têm o mesmo tipo de força, a gente analisa a massa molar. Quanto maior a massa molar, maior é o ponto de ebulição. Beleza, galerinha? Na sequência, isso aí. Para encerrar nossa aulinha, ó, vamos cair num terceiro problema. Olha lá. Quero saber quantas moléculas têm um ponto de ebulição maior. Qual é o primeiro item que a gente analisa, galera? Já esqueci. É o tipo de força. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui nós temos o primeiro. Nós temos um hidrocarboneto. Aqui, no meio, nós também temos um hidrocarboneto. Aqui nós também temos um hidrocarboneto. Nós sabemos que todo hidrocarboneto é o quê? Apolar. Então, as moléculas são todas apolares. E para moléculas apolares, qual é o tipo de força entre elas? FDI. Então, todas as moléculas têm o mesmo tipo de força, ó, FDI. Se elas têm o mesmo tipo de força, qual é o critério de desempate? Massa molar. Vamos lá? Massa molar. Essa molécula aqui, ela tem 5 carbonos, 2 hidrogênios. Essa também. Essa também. Olha o outro problema. Além de terem a mesma força intermolecular, as moléculas têm a mesma massa molar. O que eu faço? Critério de desempate. Se as moléculas tiverem o mesmo tipo de força e também mesma massa molar, o último critério é ver as ramificações. Galera, preste atenção. Ó. Se você colar duas canetas, pensa duas cadeias normais, sem ramificação. Ó. Elas se aproximam perfeitamente. Então, a área de contato entre elas vai daqui até aqui. A área de contato é perfeita. Então, é difícil separá-las. Agora, pensa comigo. Se você for colar 2 gravetos de rosa, cada espinho é como se fosse uma ramificação, um metil. Então, essas ramificações, elas atrapalham a área de contato entre as moléculas. Então, vou tentar desenhar aqui para vocês, para ver se vocês entendem. Ó, vou pegar 2 moléculas normais, ó, 2 moléculas normais, sem ramificação. A área de contato entre elas é muito grande. Agora, pega 2 moléculas ramificadas. Ó, vou pegar a ramificação aqui. Tá vendo que a ramificação atrapalha a aproximação entre as moléculas? Ou seja, quanto mais ramificações tiver, a aproximação vai ser cada vez mais difícil. Ou seja, as moléculas sem ramificação, a área de contato entre elas é muito grande, então elas vão ficar bem próximas, é difícil separá-las, o ponto de ebulição vai ser maior. Ou seja, qual é a conclusão para moléculas que têm mesmo tipo de força e mesma massa molar? Você olha as ramificações. Quanto menos ramificações eu tiver na cadeia, maior é a área de contato, mais grudadinhas as moléculas vão ficar, mais difícil separá-las, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, dessas 3 moléculas, galera, fala aí para mim, qual delas tem menos ramificações? O pentano. Então, o pentano, se ele tem menos ramificações, ou seja, a molécula que nem tem ramificação para atrapalhar, a área de contato entre as moléculas vai ser perfeita. Vai ser difícil separá-las. O ponto de ebulição vai ser maior. Tudo bem? Então, o último critério. Quanto menos ramificações na cadeia, maior é a superfície de contato, maior é o ponto de ebulição. Tá bom? E se eu comparasse os outros dois?
Qual tem ponto de ebulição maior, dimetilpropano ou metilbutano? O metilbutano tem um radical só, o dimetilpropano tem dois. Então, esse metilbutano, como tem um radical só, ele tem um pontinho de ebulição um pouco maior que o dimetilpropano. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço, galerinha. Fiquem com Deus.